Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e no vídeo de hoje estaremos analisando a taxa de variação média e sua evolução em uma questão de gráfico envolvendo o número de municípios existentes dados pelos censos demográficos no período de 1950 a 2010. No Google Planilhas, faremos a tabulação desses valores e utilizaremos o software GeoGebra para demonstrar alguns resultados. Então, vem comigo! Então, no GeoGebra, nós temos um triângulo ABB'. O segmento principal aqui dessa figura é dado por AB, que é o que nós vamos observar na questão de gráfico, que virá logo a seguir. Mas o que eu quero que vocês observem é que a medida de A até B' está sendo representada aqui por 8 unidades. Então, nós estamos aqui em um ponto de abscissa 1 para A e para B' em um ponto de abscissa 9. Isso quer dizer que de 1 até 9 nós temos 8 unidades representando aí a base desse triângulo. A altura desse triângulo está sendo representada por BB', BB' de medida 5. Então, B possui uma ordenada que toca aqui em 7 e B', uma ordenada que toca aqui em 2. Ou seja, 7 menos 2 é igual a 5. Então, o que é a taxa de variação média? É justamente a razão, a divisão entre a altura desse triângulo e a sua base. Então, se nós fôssemos calcular aqui para essa situação a taxa de variação média, bastava você pegar a altura, que é 5, e dividir pela base, que é 8. 5 dividido por 8, 0,625. Então, essa seria a nossa taxa de variação média. E aí nós vamos analisar esse procedimento agora em uma questão de gráfico, que apesar de não apresentar apenas uma medida de A até B, nós teremos mais medidas para analisar, o raciocínio é exatamente igual. Então, vamos lá para a questão. O gráfico mostra a evolução da quantidade de municípios no Brasil de 1950 a 2010. Então, esses são dados do censo demográfico. Podemos ampliar aqui mais um pouco, né, e analisar um pouquinho apenas o gráfico. E aí, nós estamos observando que esse gráfico ele começa aqui em 1950. Isso quer dizer que o número de municípios no Brasil era de 1889. E aí, passando para 1960, esse número aumentou. 70 continuou aumentando. 1980, um novo aumento, só que agora um pouco menor. 1991, continuou aumentando. No ano 2000, mais um aumento, e em 2010, o último aumento aqui na análise do gráfico. Então, esse gráfico ele é todo crescente, né? Porque em todos os intervalos considerados, o município, comparado com o ano anterior, sempre está aumentando. É claro, a gente não tem como dizer isso em 1950, porque eu não tenho os dados anteriores. E a partir de 2010, também eu não sei dizer. Tudo bem? Mas o que é importante aqui? É que a taxa de variação média, como nós já analisamos, basta você pegar duas medidas consideradas para o intervalo e aí você vai fazer a variação entre esse número de municípios que aumentou dividido pela variação do tempo, né? Que está em anos, por exemplo. E uma outra coisa que é importante você considerar é que você pode descobrir também em que intervalo essa taxa de variação foi maior ou menor, analisando apenas a inclinação. Então, assim, mesmo sem resolver ainda a questão, eu tenho a impressão, né, de que aqui, ó, nesses dois períodos, ou seja, de 1970 a 1980, você tem uma inclinação bem menor. A inclinação seria aqui essa medida da reta em termos de ângulo, né? Vê que ele está assim, ó, bem deitadinho, do que se você comparar, por exemplo, com essa medida aqui
Então, se você pegar essa medida 4491 a 5507, ou seja, de 1991 até o ano 2000, você percebe que essa inclinação, não é? Essa inclinação, ela está bem maior comparada à de azul. Então, mesmo sem eu ter o resultado da taxa de variação média, eu já posso afirmar que de 1991 a 2000, a taxa de variação média deve ser maior do que de 1970 a 1980. Você só tem que ter o cuidado que o período analisado também tem que ser o mesmo, né? Porque assim, de 1970 a 1980, você tem aí 10 anos, né? Mas de 1991 até 2000, você não tem 10 anos. Então, esse é um outro cuidado que você também tem que ter. Então, essa análise só visual, ela é bacana quando os períodos temporais analisados são com o mesmo intervalo. Caso contrário, é interessante que você também descubra o número para chegar a esse resultado. Então, vamos calcular agora as taxas de variação média pedidas. Então, a letra A, que nós vamos chamar aqui o cálculo de I, né? Ele pede de 1960 a 1970. Então, 1960 a 1970. Isso quer dizer que a taxa de variação média 1, podemos dizer assim, vai ser o valor que eu tenho aqui em 1970, que é 3.952, menos o valor que eu tenho em 1960, que é 2.766, dividido pelos anos em questão. Então, 1970 menos 1960. Pronto, aí agora é calculadora, né? Então, vamos puxar aqui a nossa calculadora. Vamos ter 3.952 menos 2.766. Então, esse valor é 11,86. Vamos registrar aqui. E essa diferença está fácil, né? Ela é igual a 10. Então, a primeira taxa de variação, a divisão 118,6. E assim, é interessante que você indique, né, a que isso se refere. O numerador tem a ver com o número de municípios, né? O denominador tem a ver com ano. Então, a resposta mais adequada seria 118,6 municípios por ano. Então, isso representa o crescimento, né, a taxa de crescimento desses municípios durante o período considerado. Legal? A segunda taxa de variação, a segunda taxa de variação média, que nós vamos chamar aqui de 2, ela vai pegar aí no período de 1970 até 1980. Então, de 1970, então, novamente, nós vamos pegar esse valor, 3.952, até 1980, que está aqui, 3.991. Então, você subtrai da direita para a esquerda, né? Então, você vai ter 3.991 menos 3.952 dividido pela variação de tempo no período considerado. Então, de 1980 menos 1970. E agora virou conta, né? Então, puxando aí a calculadora, 3.991 menos 3.952, vamos obter 39. Então, aqui vai ficar 39 dividido por 10. Resultado, 3,9 municípios por ano. E aí você percebe que esse valor, comparado com o anterior, já é bem menor. Então, assim, se você olhar para o gráfico, né, esse primeiro valor que nós fizemos aqui, ó, de vermelho, olha como ele é bem inclinado se você comparar com esse valor aqui de azul que nós acabamos de fazer. Ele parece até que é paralelo a x, né? Só que não é porque houve um aumento. Mas, assim,
como eu já havia dito, só comparando essa inclinação, a gente já sabia que esse primeiro intervalo considerado daria uma taxa de variação maior que esse segundo em azul. Finalmente, nós vamos fazer aqui o item 3 da letra A, que é de 1950, está aqui, ó, o primeiro aqui intervalo. Então, nós vamos pegar o número 1889 até 2010, que é o último. Então, nós vamos pegar 5565. Então, o nosso terceiro intervalo, taxa de variação média 3, será dado por 5565 menos 1889 dividido pelo período considerado, que seria 2010 menos 1950. E aí vamos fechar agora essa diferença. Então, nós vamos ter 5565 menos 1889, vai dar 3676. E nossa última subtração, que não será 10 dessa vez, né? Vai ser 2010 menos 1950, e aí a gente obtém 60. Daí o resultado dessa divisão, acredito que vai ser aproximado, né? Vamos ter 3676 dividido por 60. Então, deu uma dízima, né? 61,27 aproximadamente. Então, 61,27 aproximadamente. E aí, mesmo trecho de escrita, né? Municípios por ano. Então, assim, dos 3 períodos considerados, né? Onde a taxa de crescimento foi maior, de 1960 para 1970. Onde essa taxa foi menor, de 1970 a 1980. Mas isso nos itens que a gente analisou da letra A. Nós poderíamos ter analisado aí outros itens, né? No caso da letra A, essa é a reflexão que a gente pode ter. A letra B vai fazer justamente isso, vai considerar 2 períodos diferentes, né? E vai querer saber neles em qual deles essa taxa de variação média foi maior e em qual foi menor. Faremos exatamente a mesma coisa, tudo bem? Então vamos lá fechar a questão. Então, na letra B, ele quer que avalie em quais censos de 1960 a 70 ou de 1991 até 2000, em qual deles o número de municípios no Brasil cresceu mais rápido. Então, a gente pode visualizar 2 análises, né? A primeira delas, nós faremos de 60 a 70, nós vamos analisar a inclinação. Então, visualiza que isso aqui é como se fosse uma subida, tá? Você estivesse andando de bicicleta, por exemplo. E o outro período, de 91 a 2000, tá aqui, ó, seria uma segunda subida. Então, apesar de ser muito sutil essa visualização, a gente tem uma impressão de que na subida em vermelho ela está mais íngreme, é uma subida mais difícil de ser feita, né? E a de azul está um pouco menor. Isso quer dizer que na letra B eu estou supondo, né, que a minha resposta vai ser o primeiro período, de 1960 a 1970. Porém, as duas estão um pouco próximas, né? Então, em termos de inclinação. Então, para que você tenha certeza do resultado, vamos fazer novamente o cálculo da taxa de variação média. Então, taxa de variação média para o primeiro período, nós vamos pegar aqui 3.952 menos 2.766 e vamos dividir pelo período considerado, que é de 1970 menos 1960. Antes de terminar esse cálculo, eu vou preparar logo o segundo período, né? A segunda taxa de variação média, que está pegando aí de 1991, ou seja, 4491, até o ano 2000,
que é 5507. Então, 5507 menos 4491. E aí nós vamos dividir por 2.000 menos 1.991. Então, agora é só conta, né? E aí, é claro, aquele que o resultado der maior é o que nos interessa. Então, 3.952, 2.766, dá 11,86. E embaixo a diferença está tranquila, né? É 10, então 118,6. Independente da gente ter feito o resultado, o cálculo anteriormente ou não, estou fazendo novamente. No segundo, nós vamos ter 5507 menos 4491, então dá 10,16. Então fica 10,16 menos 2.000 menos 1.991, que é igual a 9, né? Então, como os valores do denominador não são iguais, né? Fica um pouco perigoso tu querer fazer no visual, como eu já havia adiantado, né? Então, 1.016 dividido por 9, vamos obter 112,9 aproximadamente. Então, 112,9 aproximadamente. E, claro, os dois se referem a número de municípios por ano, né? Como a gente já sabe, mas a resposta da questão é onde essa taxa for maior. Que, no caso, comparando a vermelha com a azul, o maior valor é a vermelha, né? 118,6. E isso corresponde ao período de 1960 a 1970, como a gente já estava prevendo. Então, entre quais censos o número de municípios cresceu mais rápido? Resposta. Aí você tem que escrever, né? Entre 1960 e 1970. Resposta da letra B. E aí, para concluir agora o nosso vídeo, né? Porque a resolução da questão já acabou, nós faremos aqui uma tabulação de todas essas informações no Google Planilhas e vamos descobrir qual é o número de municípios que nós temos hoje e vamos comparar com o que a gente tinha em 2010, que era 5565, e inclusive faremos a taxa de variação. E aí vocês vão perceber que esse valor vai dar bem pequeno, porque a partir de 2010, praticamente o número de municípios que apareceram, né, novos municípios, foi muito pequeno comparado aos anos anteriores a 2010. Então, vamos lá no Google Planilhas. Então, no Google Planilhas, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei os dados desse gráfico, né, e transportei aqui para uma tabela. Então, veja, 1950 está dando 1.889 municípios, 1960, 2.766 e por aí vai. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o cálculo automático, né? Por isso que a gente está aqui no Google Planilhas, porque ele automatiza as informações e fica mais fácil de analisar. E daí, no primeiro período, não existe taxa de variação, né? Porque para que ela exista, eu sempre tenho que comparar com o período anterior. E para fazer a próxima, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair o que eu tenho agora, menos o que eu tenho antes, de número de municípios, né? Isso é justamente a alturazinha daquele triângulo, né? Lá do início da nossa explicação, e vou dividir pela diferença entre o tempo, né? Entre o período considerado. Então, o que é que o Excel está fazendo aí? Ele está fazendo a divisão da altura pela base. E vocês já sabem que isso é justamente o cálculo da taxa de variação. E aí chegamos a esse resultado, né? Para automatizar, basta eu puxar aqui a minha fórmula, que ele vai repetir o raciocínio para os demais. E aí com isso a gente observa, por exemplo, que esse valor 118,6 significa que foi o maior crescimento, né? Ou seja, de 1960 para 1970. No período considerado foi onde o crescimento foi maior. E onde foi menor é onde tem aqui o 3,9, ou seja, de 70 para 80. Inclusive, nós podemos descobrir aí todas as taxas de variação para o período considerado fazendo uma única fórmula. Então, o Google Planilhas ele é muito legal nesse sentido.
porque a gente consegue avaliar todos os resultados possíveis. Agora, é claro, se fosse de 1950 até 2010, né, que seria de um ponto a outro do gráfico, eu teria que fazer um cálculo à parte. Legal? Então, pensa aí, quantos municípios nós temos hoje no Brasil? Esses dados, né, só para constar, são dados reais, né, não são dados fictícios. Eles foram obtidos através do IBGE pelo Censo Demográfico. Então, bora lá no Google para descobrir quantos municípios nós temos hoje no Brasil. Número de municípios Brasil 2021. Bora ver o que é que ele diz aí. Opa, tá aqui, ó. 5.570 municípios. Então, em 2021, nós temos 5.570 municípios cadastrados aí pelo censo. Vamos ver como é que fica isso no nosso gráfico comparado com o último período do gráfico da questão. Então, o que foi feito aqui? Eu peguei o 5.565, que foi o último valor que a gente obteve em 2010 do nosso gráfico. Peguei agora o nosso novo valor para o ano de 2021, que o Google está me dizendo aí que foi 5.570 municípios, e vou calcular agora a taxa de variação média. Então, eu preciso descobrir a altura, né? E preciso descobrir aí o tamanho da base. E aí, a taxa de variação média para esse extra aqui que a gente obteve vai ser 5.570 menos 5.565, e daí nós vamos dividir pelo período de 2021 e 2010, que foi o tempo considerado. Então, essa primeira subtração, 5.570, 5.565, 5, né? Então, apenas 5 municípios foram criados de 2010 para cá, então, após 11 anos, né? Dado a última informação lá do gráfico, e 2021 menos 10, vamos obter aí 11, né? Tá aqui, 2021 menos 2010. E aí agora nós vamos dividir 5 por 11. Então, 5 dividido por 11, também dízima periódica, né? 0,45. Então, aproximadamente 0,45 municípios por ano. Então, isso aí mostra uma taxa de crescimento também, né? Só que muito menor comparado às outras anteriores. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.